tipos de sonhos a gente pode dizer que existem? A gente pode começar falando, hoje, tem vários tipos de sonho, mas eu escolhi 4 para conversar com vocês. O primeiro deles são os sonhos evacuatórios, que são próprios dos pacientes mais regressivos ou dos neuróticos muito graves. Não são sonhos que servem para elaboração, não são sonhos que têm representação simbólica, são sonhos que servem para esvaziar a mente de conteúdos bizarros, conteúdos pesados, onde o ódio, a pulsão de morte e toda a frustração que o paciente não consegue conter dentro de si, ele evacua da própria mente, através dos próprios sonhos. São aqueles sonhos bastante incompreensíveis, aqueles sonhos que a gente não consegue entendê-los direito, porque eles não são sonhos passíveis de uma interpretação simbólica, representacional. Tem também, dentro desta mesma linha, os sonhos que eu chamaria de sonhos alucinatórios. Nesse tipo de sonho, o paciente sonha e acorda e ele não consegue diferenciar muito bem o que é sonho do que é realidade. Então, alucinação e sonho se confundem. O paciente acorda e continua alucinando, e aí as coisas se confundem, porque o paciente, principalmente os pacientes graves, eles não têm o que o Bill chamava de barreira de contato, e os conteúdos inconscientes ficam muito na consciência do sujeito e não tem um processo de recalque, de repressão que diferencia o que é um processo inconsciente do que é um processo consciente. Depois, tem os sonhos elaborativos, que são próprios sonhos que se ocupava o Freud, os sonhos dos neuróticos, os sonhos repletos de simbolismo, que é o material aonde são feitos os sonhos, né, dos neuróticos, com muita representação simbólica para a elaboração de conteúdos inconscientes. E esses próprios sonhos que a gente faz as interpretações, ajuda o paciente a associar, interpreta conteúdos inconscientes para provocar insights transformadores e romper com as defesas psicopatológicas que estão fazendo o paciente neurótico sofrer, para poder liberar essa energia para o paciente poder investir essa energia de uma maneira mais saudável. E, por último, também tem os sonhos mistos, que têm elementos evacuatórios nesses sonhos e elementos elaborativos. Esses sonhos são sonhos que estão presentes tanto nos casos regressivos, como nos casos dos neuróticos graves também, né? Segundo a categoria do Leon Greenberg, que é um analista pós-bioniano, bem bioniano na sua origem, que ele sistematiza bem os sonhos do Bion e, né, organiza os sonhos do Bion, já que o Bion ele era muito rígido e categórico ao afirmar que os psicóticos, por exemplo, não sonhavam, ele era muito literal a respeito disso, e o Greenberg, que é esse analista argentino, ele, discordando do Bion, organizou e categorizou melhor os sonhos de uma outra maneira. Então, qual é a confusão que os psicólogos e os psicanalistas fazem a respeito da linguagem onírica dos pacientes? Primeiro, tem uma confusão em relação às estruturas do paciente. O que tem de psicólogo e psicanalista que confunde uma estrutura com a outra, independente dos sonhos, já fazem isso. Tem muita dificuldade de diferenciar um autista de um psicótico, de um borderline, de um perverso e de um neurótico. Fazem uma salada de fruta em relação a isso. Depois, tem uma outra confusão grande em relação a isso. Confundem muito o diagnóstico psicanalítico com o diagnóstico psiquiátrico. Aí, quando, por exemplo, eu pergunto, tá, e que tipo de estrutura você acha que tem esse paciente? O colega,
vai buscar um diagnóstico, se apoiar no diagnóstico nosográfico. Vai dizer, o paciente ele é bipolar do tipo 1, o paciente tem transtorno de personalidade narcisista, enfim. E isso atrapalha a compreensão de como é que o paciente... Porque uma coisa é você entender o diagnóstico do paciente com base em sintomas. O paciente tem lá um quadro clínico dos manuais da psiquiatria, tem a sua lista de sintomas e o paciente tem que se encaixar em 5, 6 sintomas de cada um dos quadros clínicos. Se encaixou, tem aquele diagnóstico. E depois tem o diagnóstico diferencial, e o paciente pode ter até mais de um diagnóstico em função disso. Outra coisa é o diagnóstico estrutural, por isso que a gente fala de 5 diagnóstico estrutural, porque não é a respeito do comportamento do paciente, não é a respeito só dos sintomas observáveis do paciente, é de como é organizado o aparelho psíquico do paciente, como estão organizadas as suas defesas, a maneira como o paciente lida com a angústia, que é a principal emoção que se ocupa a psicanálise, que é o que mais faz o paciente sofrer. A gente tem que estar sempre de olho na angústia. Como é que o paciente lida com a angústia? Isso é uma coisa fundamental para a gente fazer o diagnóstico do paciente. E quando a gente vai investigar os sonhos do paciente, no sonho do paciente, a gente consegue enxergar como essa angústia se expressa e de que maneira o paciente lida com ela, né, confirmando o que ele está narrando a respeito de seus problemas e a respeito de como ele se defende ou não do próprio sofrimento mental. Depois, a gente tem muita confusão em relação ao tipo de sonho que eu descrevi antes. Né? Como tem uma dificuldade de saber a estrutura, também tem uma dificuldade de identificar o que é um sonho evacuatório, o que é um sonho alucinatório, misto ou elaborativo. E não é fácil mesmo se você não sabe fazer um diagnóstico, um bom diagnóstico psicanalítico. Também tem uma confusão em relação à interpretação do sonho do paciente. Porque se você sabe fazer um bom diagnóstico da estrutura do paciente, você sabe a maneira certa de lidar com o sonho desse paciente. Você não pode trabalhar com os sonhos de um neurótico da mesma coisa que você trabalha com sonhos de um borderline, de um paciente psicótico, por exemplo. É uma maneira bem diferente de trabalhar essa questão. Não é o mesmo jeito. E também tem uma confusão em relação ao manejo dos sonhos, né, dos pacientes, no caso dos não neuróticos. O que dizer, o que perguntar, como intervir, em qual momento intervir, o que assinalar, o que não dizer. Isso também é passível de muita confusão por parte dos psicólogos e dos psicanalistas. Um exemplo, vamos ver um exemplo disso? Eu trouxe hoje um exemplo para vocês do próprio Wilfred Bion, num dos seus livros mais famosos, né, onde tem um sonho de um paciente onde o homem apresenta o paciente, onde um homem, sonho do paciente, no sonho dele, um homem apresenta para ele uma conta exorbitante e vai embora. Então, o paciente vai atrás desse homem para reclamar dessa conta. E a pessoa desaparece, fazendo pouco caso das tentativas do paciente de falar com ele, batendo de leve no seu ombro. Aí o paciente sentiu uma raiva como nunca, uma raiva descomunal neste sonho, e acordou aterrorizado, como já vinha acontecendo em noites anteriores. Esse sonho, que é um sonho de um paciente psicótico, com estrutura psicótica, mostra uma postura muito rígida, tremendamente rígida e enroscada do paciente, e mostra um ódio cindido e projetado para o analista, né? E em relação às exigências
que o analista faz para o paciente e as exigências financeiras que ele e a análise impunham para o paciente. E não é um sonho para ser interpretado como um sonho neurótico, nem dá para fazer isso. Não tem elementos aqui para fazer isso. O que a gente tem que trabalhar é em cima do ódio, por exemplo, e não de conteúdos inconscientes. E o ódio dentro da relação transferencial com o analista.